Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: quem ganhará o primeiro turno das eleições presidenciais? Nós estamos a pouco mais de 48 horas das eleições presidenciais de 2018. Talvez a mais importante disputa pela chefia de Estado desde a redemocratização do país em 1985. Ontem tivemos o debate da Rede Globo, o último dos debates da corrida em curso. Também tivemos importantes pesquisas eleitorais sendo apresentadas ao público, em especial a pesquisa do Datafolha. Com base nessas pesquisas, nós podemos chegar a conclusões sobre o que nos espera nessa primeira volta das eleições presidenciais. E é muito importante que nós analisemos os números disponíveis com o maior rigor possível, partindo sempre de uma premissa que os institutos fazem pesquisas sérias ao longo da sua trajetória com uma eficácia relativamente comprovada. Os 3 institutos mais importantes do país são Datafolha, Ibope e Vox Populi. Para efeitos de análise, eu não vou me apoiar no Vox Populi. Não porque tenha menor competência que os outros dois, mas porque, como todos sabem, o Vox Populi é contratado pela Central Única dos Trabalhadores e, portanto, sempre seria possível dizer que esse instituto, eventualmente, estaria manipulando dados para favorecer o seu cliente. Não creio, em hipótese alguma, que isso seja verdadeiro. Marcos Coimbra, o diretor do Vox Populi, já trabalhou para muitos clientes, trabalha para muitos clientes, não apenas para a Central Única, trabalha para clientes privados também. É um homem de extraordinária competência e rigor técnico, mas para que não haja suspeição na discussão sobre os números das eleições presidenciais, eu vou deixar de lado o Vox Populi. E eu vou trabalhar basicamente com o Datafolha, porque o Datafolha foi a pesquisa mais recente disponível, realizada com uma grande base de apuração, mais de 10 mil pesquisas, e também porque o Datafolha, justiça seja feita, ao longo da história das pesquisas, da história das disputas presidenciais brasileiras, depois da redemocratização, repito, o Datafolha é aquele instituto que reúne a maior taxa de acerto. É o instituto que mais acertou em suas previsões eleitorais. E a partir do Datafolha nós podemos chegar a algumas conclusões sobre o que nos aguarda no domingo. A primeira conclusão: é praticamente certo que haverá um segundo turno. As chances de que as eleições sejam resolvidas no domingo estão muito próximas a zero, apesar do crescimento de Jair Bolsonaro nos últimos dias. Por que faço essa afirmação? Simples. O Datafolha, na pesquisa de ontem, apurou que dos votos válidos, neste exato momento, Jair Bolsonaro tem 39% das intenções de voto. Haddad, 25% das intenções de voto. Ciro, 13%. Alckmin, 9%. Marina, 4%. Em seguida, Amoedo com 3%, Dias, Álvaro Dias com 2%, Meirelles também com 2%, Daciolo com 1%, e todos os demais somados, Boulos, Emael, com mais 2%. Para que Jair Bolsonaro pudesse vencer no primeiro turno, ele teria que ter 50% mais 1 dos votos válidos. Isso significa que para poder chegar a esse patamar, ele teria que aos 39% das suas intenções de voto, que podem hoje ser 37 ou 41,
em função da margem de erro, ele teria que agregar outros 11%. Esses 11 pontos percentuais representariam um crescimento de quase 30% da sua massa atual de votos. Bolsonaro, ao ter 39% para subir a 50%, ele teria que dar um pulo ao redor de 30% da sua massa de votos em 3 dias, sexta, sábado e domingo. Além desse salto ser algo extraordinário, improvável em disputas presidenciais, Bolsonaro tem limitações para um aumento deste porte nas suas intenções de voto. Ele basicamente não tem mais para onde crescer e provavelmente está muito próximo do seu teto. Vamos levar em conta que o Datafolha apurou apenas 6% de brancos e nulos, de intenções de voto em brancos e nulos, na pesquisa da quinta-feira. É um número já muito baixo, já abaixo da média histórica de brancos e nulos em eleições presidenciais com a urna eletrônica. E apenas 5% dos eleitores afirmaram não saber em quem votar. É tão baixa essa taxa que o mais provável é que ocorra uma distribuição proporcional desses 5% ao redor das principais candidaturas, o que acaba neutralizando o seu efeito do ponto de vista da conquista dos votos úteis necessários, no caso de Jair Bolsonaro, para que ele possa decidir a parada no primeiro turno. Basicamente, Bolsonaro depende de um outro fator. Ele depende da sua capacidade de atrair os votos de outros candidatos, os votos daqueles eleitores que estariam ainda dispostos a mudar o seu voto. Ao redor de 25% dos eleitores de todas as candidaturas estão ainda dispostos a mudar seus votos. Só que as pessoas que declaram votar no Bolsonaro, no Haddad, no Ciro, mas ainda têm dúvidas, não tem certeza absoluta, não tem convicção absoluta, o voto não está cristalizado. Só que esses 25% não se distribuem por igual. Por exemplo, no caso do Bolsonaro, a cristalização é de 90%. Apenas 10% dos eleitores seus estariam dispostos a mudar de voto. No caso do Fernando Haddad, também praticamente o mesmo índice, 13%. A maior parte dos eleitores dispostos ainda a mudar de voto estão nos candidatos com menor intenção de votos e localizados no centro, localizados nos partidos de centro da cena política. Alckmin, 40% dos eleitores ainda estariam dispostos a mudar seu voto. Ciro, outros 40%. Marina, 61% estariam dispostos a mudar o seu voto. Só que não basta saber qual é o potencial de votos que podem ser mudados. Cada um desses eleitores que diz que ainda poderia mudar o voto indica na pesquisa Datafolha qual é a sua segunda opção, ou seja, para quem poderiam mudar seus votos. De acordo com a pesquisa Datafolha, isso levaria ao seguinte potencial para Bolsonaro. Bolsonaro poderia pegar os seus atuais 39%, somar mais 2% do Ciro e do Alckmin e mais 1% dos demais candidatos. Pela pesquisa Datafolha, o teto do Bolsonaro seria de 42%. Portanto, levando em conta a margem de erro, entre 40% e 44%. Na melhor das hipóteses, segundo Datafolha, Bolsonaro ainda estaria distante 6% do patamar necessário para liquidar as eleições no primeiro turno. É muito, mas muito improvável que isso ocorra. As chances disso ocorrer são praticamente nulas, a julgar pela pesquisa do Datafolha e também a do Ibope, que segue em linha semelhante. Alguns elementos mostram, inclusive, que já é possível detectar uma estabilização das curvas eleitorais. Por exemplo, a rejeição de Bolsonaro e de Haddad parou de crescer. É um elemento. Há um empate no segundo turno, praticamente, um empate técnico, entre Bolsonaro e Haddad. São alguns elementos que revelam já uma estabilização da intenção de voto. O potencial de Haddad poderia levá-lo a um crescimento também. Haddad tem hoje 25% dos votos úteis, segundo o Datafolha.
se ele conseguisse capturar todos os eleitores que o têm como segunda opção, mas hoje votariam em outros candidatos, ele poderia subir, ele poderia retirar 1% do Ciro, 1% do Alckmin, 1% do próprio Bolsonaro e 1% dos demais. Haddad teria, portanto, como teto 29% dos votos úteis, pela margem de erro de 27% a 31%. Portanto, nenhum dos dois candidatos reúne condições matemáticas de vencer a eleição no primeiro turno. Nem Bolsonaro, cujo teto está em 42%, nem Haddad, cujo teto está em 29%. Feita esta afirmação de que a decisão não será no primeiro turno, também é possível afirmar que é muito provável que Bolsonaro termine o primeiro turno na frente de Fernando Haddad. Isso é o que indicam todas as pesquisas, não apenas o Datafolha, mas também o Ibope e as pesquisas outras que são apresentadas ao público, Vox, Poder 360, a pesquisa da XP, a pesquisa BTG, FSB, todo o elenco de pesquisas disponíveis revela que Bolsonaro terminará o primeiro turno na frente de Fernando Haddad. Bolsonaro, de fato, cresceu muito na última semana. Os fatores já foram bastante avaliados, mas é importante resgatá-los. Fundamentalmente, Bolsonaro conseguiu, lá atrás, romper sua bolha quando houve o atentado à faca sofrido por ele. Bolsonaro, ao ser vítima desse atentado, ele conseguiu romper o seu teto de 20%, dialogar com eleitores de centro-direita que estavam votando em Marina, que estavam votando em Alckmin, numa situação de vítima, numa situação na qual subliminarmente se aproveitou de um sentimento de solidariedade a ele, e ele rompeu esse teto dos 20% e começou a dialogar com os eleitores de centro-direita, e veio crescendo desde então, 2, 3, 4, 5% acima daquele seu anterior teto de 20%. Bolsonaro, na última semana, teve um outro arranque, especialmente por conta da adesão das igrejas evangélicas à sua candidatura, da adesão explícita e mobilizada das igrejas evangélicas à sua candidatura. Especialmente no domingo, quando ocorreram cultos de milhões de crentes, o impulso dado pelas igrejas evangélicas à sua candidatura foi muito grande. Basicamente, os líderes evangélicos manipularam imagens das manifestações do Ele Não realizadas no sábado, manifestações convocadas fundamentalmente pelas mulheres e que incorporavam à sua agenda, evidentemente, valores e direitos civis que se contrapunham à candidatura do Jair Bolsonaro. Líderes evangélicos pegaram imagens, dizeres, cartazes dessa manifestação e buscaram, junto aos eleitores pobres e crentes, com menor grau de informação, associar aquelas manifestações contra o autoritarismo que representa Bolsonaro, contra o preconceito que representa Bolsonaro, a uma movimentação das forças progressistas, em especial do Partido dos Trabalhadores, para dizimar valores conservadores, como aqueles associados à manutenção da família tradicional, à manutenção da ordem patriarcal na sociedade brasileira, à manutenção, enfim, do conjunto de regras normativas conservadoras que fazem parte da nossa sociedade. As manifestações foram usadas, inclusive com muita falsificação de imagens e informação, como uma alavanca no discurso de líderes evangélicos para atrair os eleitores mais pobres e menos escolarizados para uma posição de preconceito contra as forças progressistas, em especial contra o candidato dos partidos dos trabalhadores, amalgamando, atraindo esses eleitores para a candidatura do Bolsonaro. Com isso, o Bolsonaro deu, em 24 a 48 horas, um salto de 4 pontos percentuais, e esse impulso continuou presente, embora irregularmente, ao longo da semana. Enquanto Bolsonaro teve condições de avançar
por conta desses dois fatores, um antigo, o atentado à faca, e outro mais recente, do apoio dos evangélicos a partir de uma agenda em torno da defesa das normas conservadoras, normas e valores conservadores da sociedade brasileira. Na outra ponta, Haddad começou a perder velocidade de crescimento. Por que Haddad perde velocidade de crescimento? Porque, basicamente, vai se concluindo a transferência de votos do presidente Lula para o candidato que o substituiu. Isso já era previsto na tática do PT. Basicamente, o objetivo do PT no primeiro turno, realizado com muito sucesso, era chegar à segunda volta carregando de 60% a 65% das preferências eleitorais de Lula. Lula tinha ao redor de 40% das intenções de voto. 60% a 65% é uma faixa que vai de 24% a 26% do total de votos que Haddad poderia angariar na operação de transferência. Haddad está muito, muito próximo desse volume de votos. Com grande sucesso, em apenas 20 dias, o Partido dos Trabalhadores e Lula conseguiram transferir ao seu candidato esse legado eleitoral, que o levará à segunda volta. Com muita rapidez foi feita essa operação, se levarmos em conta que todos os demais candidatos já estavam em campanha há muito tempo, participando de debates, de programas de televisão, e Haddad, apenas no dia 11 de setembro, foi oficializado como candidato do Partido dos Trabalhadores, com várias limitações e proibições a que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, pudesse manifestar seu apoio. O ex-presidente não pôde gravar vídeos, o ex-presidente não pôde gravar áudios, o ex-presidente não pôde dar entrevistas. Mesmo assim, a operação se realizou com muito sucesso, mas ela tinha um limite. E o limite está praticamente alcançado. É isso que tira velocidade de Fernando Haddad neste final de primeiro turno. Por outro lado, nós tivemos a centro-direita dizimada. De Alckmin a Marina, a centro-direita virou pó. A soma de todos os candidatos da centro-direita, Alckmin, Marina, Amoedo, Meirelles, Álvaro Dias, hoje, pelo Datafolha, chega a 20% dos votos. É uma participação muito pequena. O PSDB vai se transformando praticamente, em termos de eleições presidenciais, em um partido nanico. É possível que o Alckmin fique abaixo dos 8% dos votos úteis, o que seria um desempenho deplorável se compararmos a performance do PSDB em outras situações. O fato é que a centro-direita vai se dissolvendo com grande parte dos seus eleitores sendo atraídos pelo neofascismo. As únicas forças que resistem no cenário brasileiro defendendo a democracia são as forças de esquerda. O PT, o PCdoB e o PDT com Ciro. São as duas candidaturas que se mantêm organizadas, que se mantêm intactas e que hoje se contrapõem ao neofascismo. O PSDB, o MDB, os partidos do golpe de 2016 foram tragados pelo neofascismo e perderam, nesse período histórico, qualquer protagonismo. O embate será entre a esquerda e o neofascismo. A esquerda será composta fundamentalmente por um acordo de 3 partidos, ou de 3 coalizões. Primeiro, a coalizão PT-PCdoB, que também tem o apoio do PROS. Segundo, o PSOL de Guilherme Boulos. Terceiro, o PDT de Ciro Gomes. Essas forças juntas constituirão o polo antifascista, o polo que, somadas essas candidaturas, considerando que Ciro Gomes pode chegar até 15% dos votos úteis pela mesma metodologia que eu empreguei para calcular o teto de Bolsonaro e Fernando Haddad, nós podemos prever que esse bloco terá alguma coisa como 42% a 44% dos votos válidos. Teremos então Bolsonaro entre 42% e 44% e teremos o Haddad apoiado por Ciro e Boulos num patamar semelhante a Bolsonaro. Não é à toa que as previsões de segundo turno dão empate técnico entre as duas candidaturas. Bolsonaro ganharia de Fernando Haddad, segundo Datafolha, por apenas 1 ponto percentual, 44% a 43%. É uma diferença dentro da margem de erro, é uma diferença muito pequena.
E há um contingente importante de eleitores da centro-direita que hoje, tendo em vista o segundo turno, quando perguntados sobre o segundo turno, ficam em dúvida entre o antibolsonarismo, o antifascismo ou o antipetismo. Esses são os eleitores que os dois polos tratarão de disputar para consolidar sua eventual vitória eleitoral no dia 28 de outubro. No debate de ontem da Globo, as pesquisas apresentadas ou as pesquisas realizadas pelos partidos indicam que Ciro Gomes se saiu bem. É possível que o Ciro Gomes tenha um crescimento de 1 ou 2 pontos acima das pesquisas nos próximos dias. Portanto, essa é uma das razões que me leva a crer que Ciro Gomes possa vir a atingir alguma coisa como 15% dos votos válidos, o que é bom para o segundo turno. Não será, evidentemente, nem de longe suficiente para que ele possa passar o segundo turno. O segundo turno tem uma consolidação da candidatura de Fernando Haddad. É essa candidatura da esquerda para o segundo turno, mas Ciro Gomes conseguirá arrancar mais uns pedacinhos de votos da centro-direita, em especial de Marina Silva, e com isso agregará uma plataforma anti-Bolsonaro potente para o segundo turno, com capacidade de enfrentamento e de mobilização da sociedade para derrotar o capitão reformado. Haddad também se saiu muito bem no debate da Globo, segundo essas pesquisas. Conseguiu passar uma mensagem clara e consolidar o seu atual patamar de votos. Haddad, embora tenha perdido velocidade de crescimento nesse primeiro turno, não terá queda de votos, porque seu grau de consolidação é muito elevado, no mesmo nível do de Bolsonaro. É uma eleição que foi desde o início disputada pelas pontas, foi disputada fundamentalmente pela esquerda e pela ultradireita. E assim o será no segundo turno. A disputa será entre a esquerda com Haddad e a ultradireita com Bolsonaro. Será uma disputa entre a democracia e o autoritarismo, entre as reformas sociais e as reformas liberais, entre a civilização e a barbárie, entre a transformação do país em um país mais justo, mais igualitário, mais democrático, e um país autoritário, no qual os interesses das camadas mais ricas sejam defendidas a ferro e fogo por um governo autoritário. Essa é a confrontação que marcou o primeiro turno e que se projeta para o segundo turno numa batalha duríssima, renhida, uma batalha que será decidida no olho mecânico, na disputa de pênaltis, nos últimos minutos da partida. Será uma batalha, ao que indicam as pesquisas, uma batalha duríssima das forças progressistas contra o neofascismo. Além de constituir a aliança Haddad, Boulos, Ciro, é importante para essa aliança do campo progressista, para essa coalizão das 3 candidaturas progressistas ao redor de Haddad, é fundamental que essa aliança seja capaz de atrair também os votos em candidatos de centro-direita no primeiro turno que possuam uma natureza democrática. Embora os partidos de centro-direita tenham sido tragados pelo neofascismo, muitos eleitores da centro-direita, muitos eleitores centristas têm uma índole democrática, têm uma intenção democrática, são antifascistas, embora não sejam de esquerda. E a atração desses eleitores também será fundamental para constituir as possibilidades de vitória da candidatura de esquerda, da candidatura progressista de Fernando Haddad. Um outro fator essencial no segundo turno é aquele que já o foi fundamental no primeiro turno, a presença do ex-presidente Lula na disputa presidencial. Para os pobres, o ex-presidente Lula, em especial para os pobres, representa um tempo de avanços, de conquistas. A sua liderança e seu peso será decisivo para que Haddad possa construir o bloco social capaz de derrotar o neofascismo, que é um bloco assentado sobre os pobres, sobre os trabalhadores do campo e da cidade, com condições de atrair os setores mais modernos e assalariados das camadas médias, para que ele possa constituir e ampliar esse bloco social, especialmente para que ele possa ter o apoio dos trabalhadores
da cidade do campo, dos mais pobres, das camadas populares, especialmente no norte e nordeste do país, que serão decisivos para o resultado eleitoral, é evidente que Haddad precisa contar, e contará, com a presença, o apoio, o vínculo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A tática do PT, até o presente momento, foi muito bem executada. O PT manteve a candidatura do presidente Lula até o último momento, com isso recuperando a imagem do partido e constituindo uma fortaleza eleitoral ao redor do ex-presidente. Preservou a possibilidade de uma candidatura que substituísse o ex-presidente até o último minuto, evitando que ela fosse vítima de uma guerra de desgaste por parte dos meios de comunicação e dos adversários. O PT, com essa tática, também conseguiu constituir uma frente possível, se aliando ao PCdoB e aos setores do PSDB, impedindo que uma candidatura de centro-esquerda esvaziasse o esforço tático do Partido dos Trabalhadores. Ao atrair o PCdoB e setores do PSB, o PT também buscou atrair Ciro Gomes, que não quis compor na chapa do PT, porque queria ser candidato a presidente, não aceitou a oferta de ser vice de Lula ou de quem Lula indicasse. Mas a fortaleza dessa tática petista de atrair outros setores progressistas, repito, especialmente o PCdoB e setores do PSB, acabou neutralizando as chances de Ciro Gomes esvaziar uma candidatura petista substituta à do ex-presidente Lula. E o PT também acertou, embora muitos considerem uma tática de extremo risco, ao desenvolver sua campanha de primeiro turno sem ter como alvo fundamental Bolsonaro, mas tendo como alvo fundamental a defesa de Lula, a defesa do legado dos governos petistas e do programa que Lula construiu sob a coordenação de Fernando Haddad para a sua candidatura, que acabou substituída pela candidatura do ex-prefeito de São Paulo. Ao agir dessa forma, o PT conseguiu manter durante praticamente todo o primeiro turno o retorno do partido ao governo como uma questão central da disputa eleitoral. Apenas nos últimos dias, as forças de direita conseguiram trazer para a questão central a derrota de Bolsonaro. As forças de direita e centro-direita imaginavam que, ao mudar o eixo da disputa presidencial, do retorno do PT ao governo para a derrota do Bolsonaro, conseguiriam alavancar setores de centro que eventualmente seriam mais viáveis, mais amplos para derrotar Bolsonaro. Essa estratégia não deu certo, ruiu. Mas o PT conseguiu consolidar o cenário do segundo turno que melhor lhe parecia, que era um cenário no qual a esquerda enfrentaria o neofascismo. O neofascismo, Bolsonaro, tem piores condições para reunir o voto antipetista do que teria uma candidatura de centro-direita. Uma candidatura como a do Alckmin teria mais facilidades de unificar ao seu redor do segundo turno todo o voto antipetista. Para o PT, era um cenário mais cômodo, era um cenário mais favorável enfrentar Jair Bolsonaro no segundo turno pelas dificuldades que Jair Bolsonaro tem de unificar todo o voto antipetista. Uma parte do voto antipetista que será decisivo no segundo turno, ele não é um voto fascista, ele não é um voto reacionário, ele é um voto antipetista, mas é um voto democrático. É um voto de quem quer a manutenção da democracia e é um voto de quem defende, parcial ou totalmente, a Constituição de 2018. Esse é o desenho do primeiro turno que agora se conclui. Eu vou repetir algumas conclusões às quais podemos chegar. Primeiro, a disputa não se encerrará nesse domingo. Haverá um segundo turno. Segundo, esse segundo turno será entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Terceiro, Jair Bolsonaro será o vitorioso do primeiro turno. Chegará na frente de Fernando Haddad por uma diferença que pode vir a ser, em termos de votos úteis, até ao redor de 10 pontos percentuais. Quarto, Bolsonaro começará o segundo turno com uma taxa de rejeição superior à de Fernando Haddad. Quinto, o segundo turno será uma disputa duríssima entre os dois blocos, que rigorosamente dividirão o país meio a meio. Agora, o que decide o jogo é uma campanha eleitoral intensa das forças progressistas nessas horas que faltam até o domingo, para que o candidato Haddad possa ter a maior quantidade de votos possível
até 7 de outubro, e depois um segundo turno no qual todas as forças populares e democráticas se unam para derrotar o neofascismo. Por aqui encerro minha exposição de hoje. Antes de encerrar o programa propriamente, duas mensagens. A primeira mensagem: não deixem de fazer sua inscrição no canal de Ópera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir edições anteriores do nosso programa, bem como as transmissões ao vivo. A plataforma do YouTube é mais amigável para assistir vídeos, para comentar e para colaborar financeiramente com o site Ópera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem: não deixem de fazer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. A assinatura solidária se faz no endereço www.operamundi.com.br/apoio. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para garantir os recursos que sustentam a atividade jornalística de Ópera Mundi, sua batalha cotidiana de informação e ideias contra a mídia monopolista. E um terceiro e último recado: especialmente por conta das eleições, nós teremos duas edições especiais do 20 Minutos Atualidade. Uma nesse sábado, às 4h30 da tarde, outra no domingo, às 8h30 da noite, já com os resultados eleitorais. Eu vou repetir: nesse sábado, às 4h30 da tarde, um 20 Minutos Atualidade especial, e no domingo, às 8h30 da noite, outro, para garantirmos a melhor cobertura possível do processo eleitoral. Nós voltaremos, portanto, a nos encontrar amanhã. Quem nos acompanhou nessa sexta-feira, eu queria deixar um grande abraço e voltamos a nos ver amanhã. Até lá!